começar a aula de hoje, você já se sentiu pressionado em alguma área da vida? Com certeza, né? Duvido que você nunca tenha passado uma pressão financeira, uma pressão emocional, sentimental, daquelas que parece que você não vai sobreviver. Tem gente que passou por pressões nos relacionamentos e chegou no fundo do poço com alguém. As pressões, elas são muito difíceis de lidar porque elas nos dão a impressão de que acabou pra gente. Mas hoje eu tenho uma outra ótica para te mostrar sobre as pressões da vida. Você sabia que muitas coisas boas que nos fazem felizes só vêm depois de uma pressão? Desde a pressão que é feita numa pedra preciosa para virar um diamante, ou até a panela de pressão que prepara comidas maravilhosas, desde as coisas mais pequenas e naturais, até as coisas emocionais e espirituais que liberam a nossa felicidade. Você imagina que por que existem mais níveis, comprovadamente, de suicídios em condomínio de luxo do que numa favela, numa comunidade carente? Porque as pessoas no condomínio de luxo, elas experimentaram uma vida geralmente, lógico, geralmente sem pressão. Então elas não têm a oscilação que a vida precisa para experimentar o gosto da vitória, do milagre, da conquista, da alegria, da felicidade. Você só sabe o que é felicidade quando foi triste, você só sabe o que é riqueza quando foi pobre. Senão, por exemplo, quem já nasceu na riqueza, acha que todo mundo é assim, acha que é fácil, é só pedir que tem dinheiro. Só quem nasceu na pobreza sabe como é difícil a vida. Então, é muito mais fácil para uma pessoa que não está debaixo de pressões entregar-se aos problemas da vida. É muito mais fácil para uma pessoa que não está debaixo de pressões sentir o desejo de morte, entregar-se, por exemplo, à depressão. Porque as pressões, por mais que a gente não goste de passar num momento, elas nos preparam para os momentos de felicidade. Esses dias eu passei a tarde com a minha filhinha Jasmine, 4 aninhos, muito inteligente. Jasmine, ela é inteligente fora do comum. Tirei uma tarde para ficar com ela e fui na sala de TV de casa, coloquei Frozen, aquele desenho Frozen, e ficamos assistindo. Né? Aí ela bota vestido, bota tudo para assistir, ela vai caracterizada, eu fiz a pipoquinha para ela, ficamos conversando. E ela ficava me fazendo, muito inteligente, fazer várias perguntas, né? Ô pai, como é que essa princesa tem dinheiro para comprar esse vestido? É o pai dela que dá ou ela trabalhou? A menina tem 4 anos, ela está assistindo um filme e está fazendo perguntas sobre como isso, como aquilo. E a gente começou a conversar sobre o futuro. Filha, o que você quer ser quando crescer? Ela só tem 4 aninhos, ela fala, quero ser princesa e tal. E ali naquele momento, eu fiquei talvez umas 3 horinhas com ela, aproveitando esse momento como se fosse a coisa mais importante, mais especial da minha vida. Porque tem gente, como eu e Janine, quando casamos, tentamos por 4 anos termos filhos e não conseguimos. A Júlia, nossa primeira filha, veio depois de 4 anos de tentativa. Chegou um tempo que a gente achou que não podia ter filho. E Janine teve que fazer alguns procedimentos para vir a Júlia. Então hoje eu tenho 4 filhos. Deus me deu o privilégio de ser pai de 2 meninos e 2 meninas. Então quando eu tenho um momento com eles, por eu já ter passado por uma pressão nessa área, eu valorizo muito. Ah, outra coisa, por eu já ter passado por muita pressão de agenda, não ter tempo para nada, eu valorizo muito uma tarde livre com a minha filha, com meus filhos. Então presta atenção, para que existem as pressões? Para te dar grau comparativo, para você descobrir o que é felicidade. Sem as pressões da vida, você não consegue discernir o que é felicidade. Você anda no meio de uma floresta cheia de árvore frutífera e acha que é normal. É normal. Se você anda todo dia ali, você acha normal. Se você vem de uma selva de pedra como São Paulo e um dia está andando descalço numa floresta cheia de árvore frutífera, você para e fala assim, isso aqui é felicidade, isso aqui é uma coisa especial. Você começa a valorizar o que realmente é.
Então, as pressões da vida, por mais que a gente não goste de passar no momento, é o que vai dar os graus comparativos para a gente experimentar a felicidade. Por isso, não reclame das dificuldades ou das pressões, porque é isso que vai te dar base para saber se agora você está melhorando ou não, se está feliz ou não. Porque emocionalmente nós precisamos dessas oscilações para desfrutar da vitória. Senão, se a vitória for algo cotidiano, se a felicidade é algo cotidiano, como é que você vai saber o que é? O cérebro acostuma com o que normaliza. É normal. Então você daqui a pouco está desfazendo da felicidade, desfazendo até da prosperidade, porque para você é normal. E a gente nunca pode normalizar o que na verdade é um presente de Deus. Então você ter paz para dormir no mundo de hoje não é normal não. Tem que agradecer a Deus, isso é felicidade. Você ter amigos que te ligam, que se preocupam com você, não é normal não. Agradeça a Deus, isso é felicidade. Ter alguém que ama, você ama e é amado, não é normal, isso é felicidade. Você descobriu o teu propósito de vida e está vivendo por isso, é felicidade. Você tem fé para conquistar o que só Deus pode te dar, é felicidade. Ou seja, mas se não tem as pressões, você vai precisar de fé para quê? Me diz. Quantas vezes você já perdeu o controle da tua vida? Quantas vezes você achou que estava no controle, até acontecer alguma coisa e percebeu, caramba, eu não mando em nada. Na verdade, eu não consigo controlar nada. Quando você sente que perdeu o controle da tua vida, tem a parte ruim, que é a insegurança, e tem a parte boa, que é você descobrir que se você não consegue controlar e tiver fé, é porque Deus assumiu o controle. Aí você tem fé suficiente para isso? Para você não ter o controle nenhum e saber que Deus está no controle agora? As pessoas, elas não entendem que são as decisões, não as emoções, as decisões que definem para onde a gente está indo. Então, qual é a decisão que você toma hoje? Por exemplo, você está debaixo de uma pressão em alguma área da vida, financeira. Qual é a decisão que você toma? Aprender com isso, sofrer com isso? Anotar tudo que você está passando para nunca mais voltar para esse buraco financeiro ou ficar chutando a parede de raiva e amaldiçoando tua vida? Você precisa decidir o que você quer. Suas decisões, não suas emoções, não é o que você está sentindo, é o que você decide. É o que está criando os teus próximos anos. Sabe o que eu vejo quando a gente fala sobre pressões e felicidade? Que as pessoas parece que não leem a Bíblia, porque a Bíblia o tempo todo está falando de aflições, está falando de dificuldades, está falando de barreiras, está falando de inimigos, o tempo todo. Por quê? Porque esses são elementos, apesar de não gostarmos, que também fazem parte da percepção de felicidade. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz assim: clame a mim e eu te responderei. Você clama quando está desesperado. Quando você acorda de manhã para agradecer porque você está num sítio lindo vendo os passarinhos cantar, você não está clamando, está só agradecendo. Você clama quando está mal, você clama quando está debaixo de pressão. Clame a mim e eu te responderei e vou te dizer coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu te responderei. Olha o que Deus está falando. E eu vou te responder, eu vou te dizer coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Então o tempo todo Deus está falando o seguinte, ó, quando você estiver em apuros, quando você estiver debaixo de pressão, ao invés de reclamar, amaldiçoar, chutar a parede, dizer que Deus não existe, etc, 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 clama a mim, porque eu vou usar, não só vou te responder, eu não só vou resolver esse problema, eu também vou usar essa pressão para quando você sair dela, descobrir o que é a felicidade. Porque você vai descobrir que a vida é feita de altos e baixos, e quando você está no alto, você reconhece, agradece e desfruta, ao invés de levar como se fosse normal. E é por isso que às vezes você volta para o baixo, porque quando esteve no alto não reconheceu. Ninguém pode impedir uma pessoa que aprende com a pressão ao invés de reclamar. Vou repetir. Ninguém pode impedir
uma pessoa que aprende com as pressões da vida ao invés de reclamar delas. Ninguém consegue impedir essa pessoa. Uma pessoa determinada, uma pessoa que usa as dificuldades para amadurecer, que aprende com cada empecilho da vida e quando sai desse empecilho, dessa pressão, reconhece, agradece e desfruta da felicidade. Reconhece que está sendo feliz, agradece a Deus por isso e desfruta. Felicidade que não é desfrutada é desperdiçada. Ou seja, o que adianta eu ter a felicidade de ter 4 filhos e não desfrutar disso? Não jogar bola com meus meninos, não brincar de casinha de boneca com as minhas meninas, não aproveitar. Eu quero aproveitar. Eu fui convidado para dar uma palestra em Nova York e aí o contratante do evento me ligou, uma palestra de empreendedorismo numa empresa e... você vai viajar com alguém? Eu falei, vou viajar com a minha filha mais velha, a Júlia. E aí liguei para a filha, filha, você quer ir para Nova York com o papai? Chique, né? Ainda mais sem gastar dinheiro, alguém pagando. Maravilha. Sabe por que isso? Porque eu quero reconhecer, agradecer e desfrutar da felicidade. Eu quero criar memória dos meus filhos. Eu podia levar um companheiro de trabalho, como eu tenho aqui vários, e ir só para trabalhar. Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou dar palestra num dia, eu quero ficar 3 dias. Aí o evento está pagando, eles pagam para o acompanhante, vou levar minha filha, que aí eu passei em Nova York com ela. Ou seja, eu tenho que saber desfrutar da felicidade. E não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com reconhecer, agradecer e desfrutar. Ou reconhecer, isso aqui é uma oportunidade de felicidade. Não vou precisar gastar dinheiro, estou sendo convidado, vou levar minha filha, vou criar essa memória com ela. Já fizemos algumas viagens juntos, mas agora apareceu mais uma. Ou seja, se você não reconhece que está sendo feliz, você não agradece por isso e acaba não desfrutando. Então você passa por momentos felizes sem desfrutar porque nem percebeu que era felicidade bater na sua porta. E quando é que você percebe que está sendo feliz? Quando você já passou por uma pressão naquela área, você fala, não, isso aqui é felicidade. Isso aqui é felicidade. Quando você às vezes senta na mesa, independentemente se vai comer filé mignon ou vai comer ovo, mas só por estar reunido com a tua família, você fala, isso aqui é felicidade. Felicidade não é o que está na mesa. Felicidade é quem está na mesa. Quando você percebe isso, você só percebe isso quando passou por pressões familiares e já não podia almoçar com os teus próprios filhos e tua esposa já não queria olhar na sua cara. Mas quando você consegue, depois da pressão, reunir tua família toda, você fala, isso aqui é felicidade. Felicidade não é eu ir para a Europa, não é uma viagem, não é comprar um carro. Felicidade é esse momento. E momentos são construídos. Momentos são construídos. Sabe uma coisa?